Só que aí você, né? Acreditem, Thalita tá aqui do lado. Não tem como colocar um pouquinho mais pra trás? Sim, tem. Isso! E... Enfim, apesar de que, enfim, pero no mucho, estamos aqui. Olá! Olá, pessoal! Olá, meninas! Bem-vindas! Essa é mais uma live Vira-Vira, né? Já estamos acostumadas com a live Vira-Vira. Essa é mais uma live Vira-Vira. Hoje é dia 20 de janeiro. São 19h30 uns caquinhos. Era para ter começado às 19h30. Para variar, tivemos uns probleminhas aqui. É muita tecnologia para nossa cabeça. E além disso, está um calor infernal. Hoje vocês podem ver que não estão os amigurumis aqui atrás, porque nós estamos do lado de fora de casa, né? A gente se expulsou para fora para poder respirar. Então, estamos começando aqui mais uma live Vira-Vira. E essa live eu trago sempre os bichinhos Vira-Vira, que é aquele bichinho que eu criei, que se transforma em vários bichinhos. E também eu trago assuntos que são interessantes para quem quer criar os seus próprios amigurumis. Eu tenho uma colinha aqui, porque eu preparei, eu queria falar bastante coisa para vocês, então eu fiz um resumex aqui para mim, para eu não me esquecer, tá bom? Então, o tema que eu trouxe hoje aqui é como você faz para aumentar ou diminuir um amigurumi sem mexer na receita. Então, você tem uma receita e quer fazer um amigurumi maior. Como você faz isso? Para quem ainda não conhece o bichinho Vira-Vira, eu vou apresentar ele para vocês. O bichinho Vira-Vira, eu não trouxe aquele horroroso pelado, mas enfim, é um bichinho, vou mostrar. Pega. É que ele, sem a caracterização, ele é mais emocionante de ver. O bichinho Vira-Vira, ele foi concebido para ser um bichinho simples, que você faz de uma vez só, que não tem costura, então você começa, né, faz os bracinhos, depois começa pelo pezinho, vai até a cabeça, sem costuras. E ele é uma coisinha assim, ó, o corpinho dele é isso aqui. E ele é igual em todos os bichinhos. O nome Vira-Vira é porque isso aqui vira qualquer bicho. Então, com algumas alterações aqui, só para caracterizar os bichinhos, eles se transformam. Então, nós já vimos aqui a zebrinha, a raposa, unicórnio, girafa, o próprio elefantinho, né? Mas esse aqui é o bichinho Vira-Vira. Enfim. E acho que é bom falar sobre a receita, né? Que normalmente as receitas do bichinho Vira-Vira... Isso é importante. Quer que eu fale? Você fala? Pode falar. Enquanto isso eu vou relembrando que eu tenho que falar aqui. Então, se vocês já veem essa live desde sempre, as receitas do bichinho Vira-Vira, elas ficam gratuitas durante uma semana. Então, de quinta a quinta, que normalmente as lives do bichinho Vira-Vira são quinta-feira, ela fica gratuita. E depois entra para nossa lojinha lá em imaginalinha.com.br e daí ela é vendida lá, tá bom? Então aproveitem, porque a receita do elefantinho já esteve gratuita, porque já teve live Vira-Vira aqui do elefantinho. Hoje vamos mostrar de novo, né? Eu vou mostrar ele de novo. Vai mostrar ele de novo, então a receita vai estar de novo gratuita. Gratuita. Já está lá, inclusive. Você pode baixar e fazer a receita. E para baixar, a gente criou um destaque aqui para vocês. No então Instagram. tem o link ali. Então toda semana a gente vai colocar qual que é o bichinho Vira-Vira da semana com o link para vocês entrarem lá e baixarem, tá bom? Certo. Então, como eu ia dizendo, o tema é sobre aumento ou diminuição de um amigurumi sem precisar ajustar a receita. E então hoje aqui, né, nós vamos conversar sobre isso e nós vamos falar desse aumento e diminuição. Não vou falar de bordado, não vou falar de costura, não vou falar de outros assuntos que não sejam o aumento e a diminuição. Bom, e por que esse assunto é interessante para você? Imagina assim, você pega uma encomenda e daí você tem uma receita para aquela encomenda. Digamos que a encomenda seja um elefantinho.
você tem aquela receita. E só que a pessoa pediu um tamanho grande, que é um elefantão. Você tem um elefantinho. Para você não ter que sair loucamente procurando outra receita, ou então começar a fazer continha para ajustar. Como que eu faço, meu Deus, para aumentar esse bicho? Então, isso é importante. Além disso, quer ver outro caso? Por exemplo, você quer dar um presente para uma criança, um filho de uma amiga, qualquer coisa assim, que já viu você fazendo o tal do elefantinho ou qualquer outro amigurumi, tá? Não é exclusivo do elefantinho. E adorou aquele bichinho que você fez e quer porque quer aquele. Só que ele quer maior ou quer menor, né? O que você faz? Então é isso que é o assunto de hoje, nós vamos ver como é que a gente faz isso. E isso pode parecer, quando acontece essa situação, pode parecer uma grande saia justa, né? Como é que eu vou fazer? Mas no fim é uma grande oportunidade e inclusive você consegue até otimizar, fazer esse amigurumi, porque você não vai precisar sair loucamente atrás de uma receita. Estávamos mudas no YouTube até agora. Que delícia! Olá, pessoal do YouTube. Olha, eu tenho voz. que ótimo, né? Gente, se vocês tiverem, quem tiver no YouTube, se tiver alguém no YouTube, vem pro Instagram, porque o YouTube tá travando totalmente. Assim. Se você entendeu o que eu tô falando, por favor, venha para o Instagram. Faça a leitura labial e corra pro Instagram. Gente, é que é assim, olha, a rede aqui de casa é muito boa, menos quando a gente precisa dela, né? Tanto é que ontem e hoje, estava programado a gente transmitir para YouTube, Instagram e Facebook. Facebook, esqueça, morreu, está enterrado, desistimos do Facebook. O YouTube ele deu bastante problemas ontem, hoje a gente está conseguindo transmitir, mas até agora estava sem som, enfim. Então nós vamos continuar. E por que esse assunto de você aumentar o bichinho sem mexer na receita é interessante para quem quer começar a criar amigurumis? Veja bem, para quem cria amigurumis, quanto mais você fica íntima das linhas e das agulhas e dos pontos e começa a entender como funcionam esses pontos, essas linhas e agulhas, você vai pegando uma destreza maior para criar. Então, assim, é 100% necessário você saber disso? É necessário você saber. É necessário você ter essa intimidade com linhas, agulhas e conhecer alguns truques. E esse é um deles. Porque às vezes você simplesmente tem uma receita e quer adaptar, quer transformar em algo maior. Então você vai usar essa diquinha aqui. Bom, falando tudo isso, né? Eu me apresentei? Caramba, acho que eu nem me apresentei. Pessoal, para quem está chegando agora, me desculpe. Eu sou a Teca, da Imaginalinhando. Essa história de internet está me deixando doida. Eu sou a Teca, da Imaginalinhando. E eu ajudo mulheres a criarem os seus próprios amigurumis do zero. Depois, no meio da live, que a pessoa se apresenta. Até agora ninguém sabia quem eu sou. Mas tudo bem. Continuamos. Tá, então chega de enrolação. Então me apresenta também, né? Porque você se apresenta e fica eu aqui com essa cara de pastel do lado. Aqui do meu lado está a minha equipe de apoio. Toda a equipe de apoio está aqui ao lado, que é a Thalita, minha filha. Que além de ela ser a equipe de apoio, ela também conduz. Quando ela vê que eu estou muito fora do ar, assim, falando muita bobagem, ela me puxa para a terra, né? E, gente, a gente vai explicar uma coisa para vocês. Aqui tá um calor, vocês não têm noção. Então a gente veio aqui para fora para tentar não morrer derretida, porque ontem as duas fizeram live e parecia que tava... então pode ser que aconteça alguma coisa do tipo, caiu um holofote aqui, tá? Mas assim, a gente avisa quando estiver caindo, tá bom? É só para avisar, porque para quem ouviu na televisão sobre a onda de calor aqui no sul, acredite, tá acontecendo sim. É um absurdo. Mas, enfim, vamos continuar. Daí, já fomos muito interrompidas. Por favor, Thalita, calma.
Então, daí você quer aumentar ou diminuir o seu amigurumi e não quer mexer na receita. Até porque mexer na receita significa que você vai ter que ou aumentar pontos ou aumentar carreiras. Onde vocês estão? Estou em Sampa. Então, Elisa, eu moro em Itapoá, que é litoral de Santa Catarina. Dizem que aqui o clima é meio constante, sabe? Não é para ter essas grandes alterações, mas ultimamente está um calor absurdo. Durante o dia aqui a gente literalmente derrete. E à noite a gente até começa a respirar de novo. Então, como eu ia dizendo, para você alterar uma receita para aumentar ou diminuir, isso significa que você vai aumentar a quantidade de pontos ou aumentar a quantidade de carreiras. E o que acontece? Quando você faz isso, se você tem uma receita que você olha lá a foto do seu bichinho, tá lá, perfeito, você adorou ele. Se você vai fazer esse ajuste, é muito provável que ele não vai ficar exatamente como está ali, ele vai deformar, porque você começa a mexer, aumenta a ponta, aumenta a carreira, aí tenta fazer uma vez, aí não deu muito certo, desmancha, faz de novo. Então você vê que isso dá um certo trabalho, quase a mesma coisa como se você fosse criar do zero. O YouTube caiu? Não caiu, mas ele está caindo. Então, o que eu vou falar aqui é para você que tem aquela receita que você gosta, fazer esse bichinho sem muita alteração. E olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui o elefantinho, vira-vira. Esse elefantinho, originalmente, eu fiz na linha Anne e agulha 2 milímetros. Então, ele tem... Deixa eu pegar aqui a minha fita métrica. Só um segundo, já estou voltando. Tá dentro do coração a fita métrica. Esse bichinho, normalmente, ele tem uns 13, 14 centímetros. Esse aqui, olha, 14 centímetros. Então, esse vira-vira elefantinho feito na linha Anne ou na linha Camila Fashion ou qualquer outra linha que você queira, que tenha mais ou menos a mesma espessura. Com a agulha 2.0, ele ficou com 14 centímetros de altura. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente faz exatamente a mesma receita, mas, por exemplo, usando o amigurumi pelúcia. Olha aqui o tamanho que ele fica. Então, de 14 centímetros, ele foi para 23 centímetros. Isso aqui, a única coisa que eu fiz foi mudar a linha e a agulha. Então, aqui eu fiz com amigurumi pelúcia e a agulha 3 milímetros. Então, você vê que, assim, para você aumentar o amigurumi sem ter dor de cabeça, simplesmente você pode mudar a linha e a agulha. Tem um detalhe, quando você vai fazer isso, você tem que aumentar tudo proporcionalmente. Então, se o amigurumi tem olhinho com trava, se ele tem algum acessório, se ele tem... Coloque lado a lado, tá bom, vou colocar aqui, ó. Parece mãe e filha. Isso, tipo a gente, só que eu sou menor que ela. Então, para você ver assim, se você vai fazer isso aqui, vai aumentar, e o bichinho tem olhinho com trava, focinho com trava, ou algum acessório, você tem que proporcionalmente mudar tudo. Então, se esse aqui tivesse um olhinho com trava, esse daqui ia ter o olhinho com trava maior, sabe? E assim por diante, se tiver acessório maior. Então, esse cuidado a gente tem que ter quando vai fazer para aumentar e para diminuir. Então, se eu quisesse, eu não tive tempo, tá? Mas se eu quisesse diminuir, eu poderia ter feito, por exemplo, com uma linha Cleia.
Eu imagino que esse aqui de 14 centímetros, com a linha Cleia, ele ia ficar mais ou menos assim, olha, com uns 10 centímetros de altura. Então, isso aqui é a maneira mais simples para você fazer esse aumento e diminuição. Agora, tem uma coisa, né, que eu queria falar com vocês. Esse aqui, feito com a linha Anne, a linha Anne, ela tem um Tex 295. Então, por exemplo, se você usar a linha Anne, a linha Camila Fashion, que tem o Tex parecido, acontece isso. O amigurumi pelúcia, se não me engano, ele tem um Tex que é 645, alguma coisa assim. Ah, então ele vai ficar 3 vezes maior? Não. Não, porque essa linha é uma linha de algodão. Essa linha é uma linha sintética. Então, não é só você verificar a diferença do Tex, né? Tem outro detalhe. Quando a gente faz essas trocas, eu não sei se vai ficar visível aqui. Quando a gente olha ele, que nem eu que fiz, né? Eu achei que ele deformou um pouquinho de um para o outro, mas é muito pouquinho. Eu diria assim que só mesmo quem faz é que enxerga que deformou. E isso acontece mesmo. Por quê? Lembra que eu já falei em outras lives, né? Acho que falei até ontem, inclusive. O ponto baixo, ele é um quadradinho. Ele tem uma correntinha de altura e uma correntinha de largura. Ele é um quadradinho. Mas, na verdade, ele não é um quadrado perfeito. Ele tem uma pequena diferença entre a altura e a largura. Mas é muito pequenininha. Por isso a gente considera ele como sendo quadradinho. Quando você aumenta, usa uma linha maior, quanto mais grossa é a linha, mais essa diferença vai aparecer. Além disso, o ponto no crochê, ele trabalha diferente na altura e na largura. Ele tem um tipo de elasticidade diferente. E isso, quanto maior a grossura da linha, é claro, tudo vai aumentando. Então, como eu falei, existe uma pequena deformação, que pode ser que vocês não estejam vendo. Eu que fiz, eu vi. Se eu usasse uma linha mais fina, provavelmente eu não veria diferença nenhuma, porque daí ia diminuir tanto essa diferencinha que ia ficar imperceptível. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você pode pensar assim, e se eu fizer com uma linha barroco, por exemplo, que é bem mais grossa, ou um fio de malha, que é bem mais grosso? Muito provavelmente vai acontecer uma pequena deformação. E se isso acontecer, aí sim você vai ter que entrar, fazer uma intervenção ali, uma adaptação e talvez aumentar ou diminuir algum pontinho para não dar essa deformação. Mas na maioria dos casos não acontece isso. Você pode simplesmente usar uma linha mais grossa ou mais fina para aumentar ou diminuir o seu amigurumi. Legal isso, não? O que mais? Né? Você falou do Tex, eu não sei se todo mundo aí sabe o que é Tex. Não sei. Responde aí para mim, vocês sabem o que é Tex? Então, de repente... Já viram essa marcação nos novelinhos? Só explicar o que é, sem muitos aprofundamentos? O Tex é o seguinte, é uma medida que se usa, é um parâmetro de comparação, tá? O significado do Tex é assim, é quanto pesa em gramas 1000 metros de linha. Então, por exemplo, 1000 metros da linha Anne pesa 295 gramas. 1000 metros da linha Amigurumi Pelúcia pesa, aí dá licença que eu vou procurar enxergar aqui, pesa 645 gramas. Tex, não teoricamente sabem, não. A Célia não sabe, Isso. só o retalho também. Então vamos explicar. Então, como eu falei, o Tex é uma medida,
tá? Pode se chamar, o que é? Grama por metro. É isso? Não, é uma medida. Não vamos pensar nas dimensões. Então, 1.000 metros de linha Anne pesa 295 gramas. 1.000 metros de linha amigurumi pelúcia pesa 645 gramas. Mas o que acontece? Você só pode usar essa comparação quando você trabalha com linhas de mesma composição. Então, por exemplo, a linha Anne é 100% algodão. Se você olhar lá, 295, que é o tex da Anne, e daí olhar... Ah, meu Deus, tem um bicho voando aqui. Sei lá. O que é isso? É uma libela, parece? Não, não é. É um trem doido. Bom, gente, tem um bicho voando aqui. Isso que dá pra fazer o ar livre. A linha... Nossa, ao vivo é uma coisa, né? A linha Cleia, o tex dela é 153, se não me engano. Quase metade da Anne. O que significa isso? Que ela é mais fina. Se ela é muito mais leve, muito provavelmente ela é mais fina. Então, o que eu falei, né, do tex da amigurumi pelúcia e da Anne. Então, esse é 600 e pouco e esse é 200 e pouco. Significa que esse é mais pesado, mas não é diretamente proporcional, porque essa linha aqui ela não é de algodão, ela é sintética. Então ela tem, usando aqui uma linguagem técnica, ela tem uma densidade diferente. Mas assim, para a gente saber, o tex, você usa ele para ver grossuras de linhas de mesma composição. Quer ver uma aplicação bem legal do tex? Oi, Val, tudo bom? Faz tempo que a gente não te vê por aqui. Vamos ver uma aplicação bem simples e rápida do tex. Por exemplo, você está fazendo o seu amigurumi feliz da vida nessa cor creminha aqui na Anne. Acabou a sua linha, você vai na loja, não tem mais, descobre que a Círculo parou de fabricar essa linha. Aí você descobre que tem outros fios na mesma cor, 100% algodão. Ok, você vai lá, pega o fio, pega o rótulo, sempre está escrito no rótulo, tex e um número. Você pega um fio que tem um tex parecido com o 295. O da Camila Fashion, se não me engano, é 300 e pouquinho, ou 200 e muito. Mas é muito parecido. Então você pode trabalhar com essa outra linha que a diferença vai ser mínima. Essa é a aplicação mais bobinha do tex, é essa daí, mas só vale para linhas de mesma composição. Legal isso, né? Então usar isso nessa história de diminuir e aumentar é uma boa também. Então, por exemplo, se você vai aumentar, você tem a receita que foi feita para o tex 295 e pega uma linha que o tex é 500 e alguma coisa, ela vai ficar maior, bem maior. Vai ficar o dobro? Não, provavelmente não vai ficar o dobro. Porque não é só o tex que influencia a agulha, influencia a tensão do ponto, sabe? Mas assim, existe uma probabilidade muito grande dele ficar quase o dobro, né? É isso, gente. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar. Esqueceu. Bom, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Então... É que eu tinha pensado em uma pergunta que ia ser muito legal, mas eu esqueci. Uma pergunta que ia ser muito legal. Então, o que eu queria falar hoje sobre o aumento e a diminuição sem mexer na receita, e isso aqui você pode usar para qualquer receita de amigurumi, tá? Qualquer receita de amigurumi você pode simplesmente trocar os fios tomando aquele cuidado de trocar o fio, a agulha, os acessórios, tudo, senão fica aquela coisa meio capenga, né?
o negócio fica grande, o olho fica pequeno, o acessório fica pequeno, aí não dá muito certo. Deixa eu ver aqui, eu tinha mais alguma coisa. Ó, não tô mentindo, tá aqui minhas anotações, olha. Sua colocação foi perfeita, a Célia falou. Ai, que legal. Ai, obrigado. Porque assim, quando a gente tem... Às vezes você demora para conseguir uma receita de um amigurumi que você gosta, que você faz e que dá certo, né? Então você conseguiu aquela receita ótima. Aí alguém pede de outro tamanho. O que você vai fazer? As receitas não vêm tamanho PMG, né? Não é que nem receita de... Receita não, minto. Molde de roupa, PMG. Não é assim. Vem a receita naquele tamanho e você que ajuste. Então essa é a maneira mais simples de você fazer tudo isso. Tá bom? Tá certo. Alguma dúvida, meninas? Vou fazer um resuminho. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Ninguém falou nada? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó, aqui, muito sério. A receita do vira-vira tá, como a Thalita falou, ali no destaque. Vai estar ali, é gratuita. Então eu vou propor para vocês um exercício que você pode começar já a treinar, tá? Vamos treinar isso aqui, que é bem importante. Só saber não adianta, tem que fazer. Vai lá, baixa a receita do elefantinho, pega uma linha. Se você gosta de trabalhar com uma linha mais grossa, eu tenho problemas para trabalhar com linha grossa. Pega uma linha que seja mais grossa, faça esse elefantinho com essa outra linha. Ou, se você preferir, faça com uma linha mais fina. Ah, eu quero fazer um chaveirinho. Então vai lá, baixa ele, faz com uma linha mais fininha. Depois que fizer, você posta o elefantinho, põe a hashtag amigo vira-vira, amigo com U de amigurumi, amigo vira-vira, porque eu quero ver, quero saber o que vocês estão fazendo por aí. Então, sejam criativas e vamos treinar, né? Porque treinar é muito bom. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Eu lembrei do que eu ia falar. Ela lembrou. É o seguinte, é que você sempre fala que as receitas estrangeiras, assim, normalmente eles indicam o tex da linha. Ah, verdade. E isso é importante porque normalmente você não acha o material aqui. Isso é muito importante. Eu pego bastante receita estrangeira, não é porque eu falo de criar amigurumi que eu detesto receitas. Muito pelo contrário, eu admiro essas designers que criam aquelas receitas lindas, maravilhosas, né? Então eu sempre estou comprando uma receita ou outra. E aí tem esse problema, você compra a receita, a designer é lá da Ucrânia, usa, como é que é a última que eu vi? Usa linha de pelo de camelo. Caramba, onde é que eu vou arrumar esse fio feito com pelo de camelo? Não tem condição, né? Então a gente tem que tentar achar alguma coisa para substituir. Quando acontece isso, que é um fio muito exótico, que a gente não tem aqui, eu entro na internet, procuro saber sobre esse fio e ver o que eu posso fazer aqui para substituir ele. Mas o que acontece é que tem o tex, quase sempre elas colocam o fio feito lá com pelo de carneiro e o tex. Daí eu vou lá, vejo a composição, vou na internet, entro na Amazon, vou procurar o preço, descubro que é carérrimo, daí eu desisto de vez e vamos para os nossos brasileirinhos mesmo. Então eu vou lá, procuro o tex e daí eu vou pesquisando o que eu posso fazer para ser o mais próximo possível. Às vezes realmente fica bem difícil. Mas assim, elas gostam muito de trabalhar com fios finos, né? Tem algumas que trabalham com esses fios mais exóticos, mas a grande maioria trabalha com fio fino, ao contrário das brasileiras que têm uma preferência por fios mais grossos, né? As estrangeiras, elas gostam bastante de fio fininho. Então eu vou lá na internet, procuro o tal do fio, vejo, tanto que às vezes eu me assusto, que elas trabalham, elas colocam ali o fio, não sei das quantas, agulha 1. Gente, faz muito tempo que eu não trabalho com agulha 1. Acho que nem de óculos eu enxergo mais agulha 1, né? Então, assim, eu procuro na internet, vejo o tal do tex, vejo a composição do fio e vou atrás de achar um fio que se encaixe na receita. Assim, o que eu queria fazer a colocação é que
vocês veem o Tex numa receita estrangeira, pode não saber que linha que é, né? Você vai procurar a composição da linha para ver se o Tex vai bater com o Tex de outra linha que você queira usar aqui, né? Tô falando besteira ou não? Sim. Não, quer dizer, não tá falando besteira. E daí isso é interessante porque se você quiser fazer essa coisa também de diminuir ou aumentar, você também vai poder usar essa lógica. É a mesma né, lógica. Por isso que eu falei, serve para qualquer amigurumi. Você troca a linha, troca os acessórios, troca as agulhas. Não troca só a linha, não, troca as agulhas também. E você vai conseguir aumentar ou diminuir a sua receita, o seu amigurumi. A receita vai ficar do mesmo tamanho. Você vai aumentar ou diminuir o seu amigurumi sem muito sofrimento. A outra alternativa, como eu falei, é você fazer ajuste mesmo. E aí demanda um pouquinho mais de tempo, de treino. Entenda, treino. Amigurumi você tem que fazer, quanto mais você fizer, mais você sabe fazer. E quanto mais você fizer, mais você descobre que tem que aprender. Também tem isso. Não dá para dizer que alguém sabe fazer 100% dos amigurumis. Você vai fazer, vai aprender, aí você chega no outro, você fala, não sei nada. Faz, aprende mais um pouquinho, aí chega no outro, aprendi um ponto novo. Sempre a gente está aprendendo e tudo é assim, né? Criar amigurumi faz parte disso também. Quanto mais você faz, mais ideias você tem, mais você quer criar, mais você cria, mais você vê gente criando coisas diferentes e assim vai. É uma bola, é começar, é que nem, como é que é? É coceira de bicho de pé, né? É só começar, então, é a mesma coisa. Vamos lá. A Val deu risada, eu imagino que seja porque eu achei que tava falando besteira, no fim não tava, olha só. Vocês duas são show, a Val falou. Obrigada, Val, você sempre tá aqui, você que é. A Célia falou, amigas, hoje conversei com uma artesã que aumenta as carreiras das pernas para aumentar o tamanho da boneca. Deve virar uma boneca girafa. Então, não, é que às vezes, veja bem, Às vezes é necessário. veja bem, se você, Célia, você viu a última live Vira-Vira da girafinha? Não sei se você viu. O que aconteceu naquele amigurumi? O vira-vira é o mesmo. A única coisa que eu fiz para transformar em girafinha, eu aumentei o número de carreiras aqui, ó, no pescoço. Então, às vezes, você quer só aumentar, assim, as pernas da boneca, como você falou. Quer fazer uma boneca girafa, né? Ou aquelas, sabe aquelas africanas que tem o pescoço comprido com um monte de argola, né? Né? Às vezes você só quer fazer isso mesmo. Aí ok, né? Não vai trocar de linha ali para ficar maior. Então aumenta as carreiras. Mas às vezes, como eu falei, você tem uma receita de um amigurumi que você gosta como um todo e você quer fazer ele maior. Então aí o jeito menos doloroso, né? É você trocar o fio e a agulha. Então é isso. Então é isso, um beijo a todos, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por fazer isso aqui acontecer. Desculpa aí bichos agora está ventando, daqui a pouco vai chover aqui também. E desculpa os nossos erros internéticos, amanhã estaremos aqui. Um beijo! É isso mesmo? Não é. Encerrou. Agora sim.